Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de vocês hoje. Estava lembrando que este ano as palestras físicas ao entardecer fizeram 18 anos. Se algum de vocês não tinha nascido quando as palestras começaram. Eu fico contente de ver caras conhecidas, velhas caras conhecidas e novas, né? Bom, hoje é a última palestra do ano. Vamos ter o professor Diógenes Galetti, que é um professor, nosso especialista em física nuclear no Instituto de Física Teórica da Unesp. E ele vai nos falar sobre a energia nuclear que devemos usar com moderação, porque uma estrela explodiu para produzi-la. Então, já sabem, né? Ok. Obrigado. O título certamente é chamativo, né? Porque vocês têm visto muita coisa, muito material na mídia a respeito de estrelas de nêutrons colidindo, produzindo novos elementos. E o fato é que de longa data se sabe que as estrelas são a origem dos elementos que nós temos na Terra. Melhor não. Melhor não. O fato é que, desde a década de 30, assim que começou a avançar a física nuclear, as primeiras ideias básicas da física nuclear, na década de 30, as pessoas já começaram a entender como é que funcionava a estrela mais próxima, as estrelas mais longínquas. E os processos que estão envolvidos são sempre processos nucleares. Então, a minha ideia nessa palestra é chamar a atenção principalmente para este fato. Como é que, ao longo do tempo, a gente chegou à conclusão de que tudo é feito de átomos, esses átomos têm núcleos, e para você deixar um núcleo montadinho, nós estamos aqui porque os núcleos estão quietinhos, eles são estáveis. E essa estabilidade da matéria, em grande parte, se deve à estabilidade nuclear. Então a ideia é exatamente essa. Tentar chegar primeiro à conclusão, à concepção de que a matéria é feita de núcleos e que os núcleos podem ser estáveis, eles podem ser instáveis, ou seja, eles podem se modificar. E como é que nós, quer dizer, o ser humano aprendeu a modificar os núcleos, alterar núcleos, fazer, produzir processos que geram energia. Porque no núcleo há uma quantidade imensa de energia, muito maior do que em qualquer processo químico. Então, essa é a minha ideia. Vou começar, então, dizendo que tem duas vertentes do conhecimento no século XIX. Eu esqueci, devia ter preparado já. Né? No século XIX, a gente tinha lá os químicos ajudando a gente, falando de concepções atomísticas. A gente pode ter átomos, mas esses átomos dos químicos, nessa ocasião, eram átomos que não tinham mais do que um papel meramente formal, teórico. Tá certo? Então, se vocês olharem aqui, Dalton introduziu o conceito de peso atômico. Avogadro, Amedeo Avogadro, era advogado, né? O nome é bem parecido. Ele introduziu um conceito absurdamente fantástico. Realmente é estonteante essa ideia do Avogadro, porque ele diz o seguinte, que numa molécula grama, ou seja, o número de partículas por molécula grama é 6,022510 elevado a 23. Essa notação
essa notação é comum, né, para os engenheiros físicos. Quando eu estou a 2, eu estou querendo dizer 1 seguido de 2, 10 elevado a 3 é 1 seguido de 3. Então, esse número 10 elevado a 23 significa 1 seguido de 23 zeros. Esse número é absurdo. E eu vou dar um pequeno exemplo de como isso pode ser absurdo. Eu peguei com o meu vizinho, o Ed, ele gosta de fazer churrasco, então eu pedi para ele me arrumar um pedaço de carvão. Então aqui eu pesei 12 gramas. Tá? Então na minha mão eu tenho 12 gramas de carvão. Não é puro, quer dizer, deve ter muito silício aqui no meio, outras impurezas, mas nessas 12 gramas, quer dizer, nessa amostra aqui, eu tenho 6, aproximadamente, se vocês quiserem, confiram, 6,02 elevado a 10 a 23 átomos de carbono. Aqui, ó, nesse pedaço. 10 elevado a 23. Esse número absurdo que vocês têm aqui, por exemplo, tem aqui. Tá certo? Esse meu carvão, então, vai voltar à cena mais adiante. Adiante, o Cannizzaro mostrou, ensinou para a gente qual a diferença entre átomos e moléculas. Claro, moléculas são compostas de átomos. As moléculas carregam a informação básica de certos compostos. Água, por exemplo. Água é feita de hidrogênio e oxigênio. Mas Cannizzaro, em 1858, que ele mostrou para a gente qual era a diferença. E Mendeleev, depois, no fim do século, mostrou como é que se podia organizar o que a gente sabe sobre os elementos químicos da natureza. Ele fez uma tabela, e essa tabela, eu vou voltar a ela, eu vou mostrar uma tabela, vocês vão ver ela aparentemente ingênua. Uma sutileza formidável que ela mostra periodicidades. Por que os elementos na natureza têm periodicidade? Qual é a razão para os elementos apresentarem propriedades similares de tempos em tempos, ou dependendo de como o peso atômico cresce? Essa visão era a visão dos químicos nesse século. Por outro lado, os físicos estavam estudando outras coisas. Os físicos estavam interessados em propriedades dos gases, eletricidade, calor, luz. Eram propriedades físicas que eles estavam estudando. Então, quando eles estudavam calor, por exemplo, eles queriam saber se o calor é uma substância, é uma vibração, é um movimento. Então, essas pessoas estavam envolvidas nessa discussão do que é o calor. Calor é temperatura. O que é calor? O calor não é temperatura. Temperatura é uma medida de calor. Então, esses conceitos estavam em voga nessa época. Ao mesmo tempo, tinha o problema da luz, a grande polêmica entre Newton e Huygens. Luz é uma onda e uma partícula. Fresnel, nessa época, tinha mostrado o caráter ondulatório da luz. E o Fizeau tinha mostrado que a luz tem velocidade finita em laboratório. Isso já se sabia, que a luz tem velocidade finita. O Römer, um astrônomo, já tinha visto, observando os satélites de Júpiter, ele via que certas configurações dos satélites galileanos de Júpiter eram observados com diferença de tempo aqui na Terra, em posições diferentes da órbita. Isso significava que a luz levava tempos diferentes para sair dos satélites de Júpiter e chegar na Terra. A luz tem velocidade. E, né, outro aspecto interessante é que o espectro da luz observada, o espectro, vejam, eu introduzi um conceito novo, tem caráter diferente dependendo da fonte. Se eu observar a luz do sol, uma coisa, se eu fizer a análise de uma lâmpada daquela lá em cima, o espectro vai ser diferente. E o Fraunhofer resolveu um problema fantástico, fazendo instrumentos ópticos
que são do tipo espectrógrafos. E, fazendo esses espectrógrafos, ele observou linhas de absorção do espectro solar. Por outro lado, Kirchhoff e Bunsen, eles fizeram análise espectral da radiação de vários elementos. Porque o Bunsen inventou um queimador, quer dizer, o bico de Bunsen, né, entre os 600 trabalhos que ele publicou na vida, a gente só lembra o trabalho do bico, né? O bico de Bunsen. É um de 600 trabalhos que ele escreveu. E esse bico é especial, porque ele permite queimar ou produzir chamas a temperaturas muito altas, bem acima de 1000 graus, 1200 graus, coisa assim. Então você queima, você pode pegar sódio, queimar sódio nessa chama, você pode queimar cálcio nessa chama. Kirchhoff, por outro lado, junto com o Bunsen, era o seguinte, eles analisaram os espectros que saíam quando queimavam esses elementos. E o fato interessante que eles observaram é que eles determinaram novos elementos químicos olhando que tipo de radiação saía quando eles queimavam nesse bico. Como assim? Não é? Veja que tem por trás dessa ideia, essa afirmação aqui é fortíssima, a determinação de novos elementos químicos por esse método. Simples. Eles estavam identificando, fazendo uma conexão entre o elemento químico e o espectro que esse elemento tem. Esse espectro é o identificador do elemento. O cálcio tem uma luz com características próprias. O sódio tem um espectro com características próprias. Quando eles observaram o Sol, e não foram eles que fizeram, foi outro pessoal que fez, eles descobriram que tinha um elemento, quer dizer, uma luz, um espectro que não existia como eles tivessem reconhecido ainda. Era o elemento hélio. Ou seja, no Sol tem o elemento hélio, porque se olhava a luz do Sol e observava nessa luz o espectro correspondente àquele elemento. Isso, por outro lado, permitiu estabelecer uma conexão essencial entre a química e a física. E uma abertura, uma porta, uma janela para se entender a estrutura da matéria olhando a luz. A luz permitiria dizer o que são os elementos químicos. Isso é um salto muito grande. Esse comentário que eu pus aqui é interessante pelo seguinte. Com a Revolução Industrial, é um comentário en passant. Com a Revolução Industrial, as pessoas precisavam conhecer bem forno para fazer cerâmica. Em outras palavras, por que a Revolução Industrial? Porque não era só a realeza que ia ter uma boa porcelana. Todos poderiam ter uma boa porcelana. Então, a produção em massa de porcelana seria feita com grandes fornos. Para você controlar a temperatura do forno para fazer uma boa porcelana, você precisava observar a temperatura de dentro do forno. E você podia fazer isso, saber a temperatura, olhando a luz que saía do forno. Então, o vínculo entre temperatura e luz também foi estabelecido, às custas da porcelana para o povo. Tá certo? Parece brincadeira, mas não é, né? Isso daqui, então, agora é finalmente a nossa tabela periódica, né? Hidrogênio, hélio, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, blá, 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 blá. Tá certo? Vejam que aquilo que eu disse logo no começo é que é espantoso. Vem para cá, volta, você lê assim, é cíclico. Esses senhores todos têm a mesma propriedade. Esses têm a mesma propriedade. Cada vertical dessa tem a mesma propriedade. Gases nobres, né? Aqui vocês têm manganês, tecnésio, rênio, ferro, rutênio, ósmio. E esses senhores aqui são novos, foram produzidos agora, nos últimos 30 anos. Esses, né? Tem nome aqui que vocês nunca viram, né? Hafnium, dubnium, bórium, essênio, meitnerium, mendelevium, laurencium. Esses são elementos químicos.
produzidos. Não tem, não tinha, agora tem. Tá certo? Mas o importante é que vocês veem que 54, 55, daqui eu venho para cá. Esses senhores todos têm a mesma propriedade. Essa tabela é a coisa mais fantástica que a ciência podia ter produzido em muitos anos. Esses senhores aqui, eles existiam já na natureza, aqui na Terra, ou não? Eles foram feitos aqui ou não? Quer dizer, quando eu olho para mim e digo, eu estou cheio de carbono, oxigênio, cálcio, da onde veio esse material do qual eu sou feito? Aqui? A Terra que fez? É uma pergunta. A gente tem que pensar para ver se a gente consegue responder. Não palpite. Palpite não vale, tá bom? Aquilo que eu disse para vocês antes, como é que se fica um elemento? Por exemplo, aqui tem um hidrogênio molecular, está ruinzinho, né? Tem um vermelho aqui, tem outros para cá. O néon, então, aqui está até invisível na minha transparência. O lítio não, tá vendo? Isso daqui é um fundo. Tá? Isso aqui não é lítio. O lítio é isto. O ferro é essa montanha de níveis aqui. Ó. Esse monte de listras aqui, né? Ferro, bário, cálcio. Isso que é o Sol. Tá certo? Uma lâmpada incandescente, uma lâmpada fluorescente. Se vocês olharem, vocês vão ver isso daqui. É interessante, porque esses são os elementos, a luz que identifica o elemento. Veja isso daqui agora. Há um grande passo. Nós vamos aprender muita física se entendermos isso agora. Isso aqui é o hidrogênio, feito uma medida no laboratório. Um vermelho, um verde quase azulado, aqui na faixa do quase no violeta, tá certo? Agora olha isso daqui. Esse fundo é só para eu entender aonde eu estou. Veja, eu estou olhando uma estrela. Observando a estrela, eu acho esse senhor aqui, este, isso no primeiro dia. Mas vocês vejam que essa linha aqui é exatamente o vermelho do hidrogênio, o verde quase azulado, os violetas, e ele vai aparecer. Todo dia aparece. Eu estou observando uma estrela, e o que eu estou vendo? Que essa estrela tem hidrogênio. Na estrela tem hidrogênio. E como é que eu sei? Eu não estou lá. Eu não preciso. Basta que eu olhe o espectro da estrela e compare o espectro da estrela com o espectro dos elementos que eu conheço. Então vejam o que aconteceu. Agora eu sei que essa estrela tem hidrogênio. Tá certo? Grande avanço. Eu posso fazer observações no céu e inferir do que ele é feito, porque eu conheço a luz dos elementos que estão lá. Por exemplo, se eu olhasse meteoros, né, isso aqui está muito simplificado, né? Não tem um asteroide de magnésio, mas certamente, se olhar a luz de um asteroide, ele passou, você filmou, fez uma análise da luz dele, você vê a cor dele, você pode dizer, ali tem magnésio, tem ferro, tem cálcio, sódio, nitrogênio. Esse é o grande avanço dessa análise feita com espectro de luz conectado com um elemento químico. Tá certo? Então eu sei, se eu olhar o Sol, eu vou achar hidrogênio, eu vou achar hélio. Eu sei que eu tenho hidrogênio e hélio lá. Agora, como é que esses elementos apareceram na Terra? Eles foram produzidos aqui? Eles vieram de fora? Como é que eu posso fazer uma análise de energia envolvida nos processos químicos e responder? Para vocês terem uma ideia, 1 grama de carbono, eu pego isso aqui e divido em 12. Se eu pegar isso aqui e queimar 1 grama, eu gero 7.000 calorias. 1 grama de carbono me dá 7.000 calorias. Não é? Isso aí é um bom ponto de partida para eu começar a pensar. Os processos da Terra, processos químicos,
Eu devia ter trazido aqui. Acender um fósforo, acender uma vela. Isso tudo é processo químico. A cozinha de casa é tudo processo químico. A escala de energia é a escala de calorias. Nós não temos processos acima disso. Voam mais energia, por outro lado. Tá certo? Bom, como é que a física andou? A física andou bastante nesse meio tempo, né? Porque a gente tinha raio-x, foram descobertos raio-x e radioatividade. Opa, se tem material novo, eu tenho que entender. A radioatividade foi um elemento para caracterizar os elementos da natureza, tá certo? Por quê? Porque, então, na época em que se descobriu a radioatividade, não se sabia se o átomo de fato existia. Na mesma época em que se começou a entender que a matéria tinha átomos, foi na época em que eu tinha radioatividade e Einstein, Smoluchowski, Perrin estavam fazendo as suas análises de meios para dizer que o meio é feito de átomos. Eu devia ter trazido, era outra experiência fantástica. Digamos que, é o Gedanken, é imaginativa aqui a minha. Um vidro de perfume aqui. A senhora vai sentir, um pouco depois ela, um pouco depois lá. Se vocês assim, o tempo é um tempo típico de um processo de difusão. Ele não vai linearmente com o tempo, ele vai com a raiz quadrada do tempo. É um processo browniano. Newton, não sei se lembrar, o movimento saiu, o tempo é linear, né? V0T, né? X0 mais V0T, essas coisas todas. Né? O tempo parece lá assim, T elevado a 1. Se você abre um vidro de perfume, destampa um litro de gasolina aqui, vocês perceberiam que é a raiz de T. Por uma razão simples, tem um meio, tem átomo no meio. E se você faz a hipótese do átomo, você explica a raiz. Então é isso que está aqui por trás. Por outro lado, também se viu que tem radioatividade alfa, beta e gama e que eram provenientes de alguma parte do átomo. O átomo emitia. Se o átomo emite, tá certo? Ótimo. Eu sei que tem o átomo e de algum lugar do átomo sai essa radioatividade. Agora, essas energias envolvidas são muito maiores do que dos processos químicos. Muito maiores. Então, esses senhores são os pioneiros nessa história dos núcleos. Então, né, uma radioatividade alfa é parada em papel, uma radioatividade beta, que é elétron, para em alumínio, e gama passa papel, passa alumínio, mas para em chumbo. Verdade? Alguns de vocês viram isso, vou fazer de novo. Alguns não viram. Isso aqui é um contador Geiger. Ele mede radioatividade. Está funcionando, Vicente? Não, eu ponho aqui. De vez em quando. Vamos ver. Estão ouvindo? Está ouvindo? Né? Tac, 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 não é? Sabe o que é isso? Partícula alfa. Está passando aqui. Está vindo de algum lugar e está passando aqui na sala. Está vendo? Agora, deixa-me fazer uma outra coisa. Isso aqui é a radioatividade natural. Né? Eu posso deixar aqui. Quase não vem nada. Né? Se eu levantar aqui, ele pega mais. Se eu fizesse uma média, ele vai dar umas 25 contagens por minuto. Tá bom? Agora eu vou fazer uma outra extravagância. Salomão, meu amigo, me emprestou vocês conhecem, uma coisa muito insuspeita.
Vocês sabem o que é isso? É um Yannis, é uma camisa de lampião. Lampião a gás. Sabe, né? Lampião a gás. Vocês sabem por que tem luz branca no lampião a gás? Porque ele tem uma temperatura muito alta, não é? Lembra que eu estava falando de ligação? Meu pai. A ligação entre temperatura, né, e cor da luz, essas coisas, né? Então eu preciso de um material que não quer dizer, não funda a temperaturas altas. Então, essa camisa de lampião é feita disso. É um material que você pode subir lá, você queima, faz uma chama que ele fica uma temperatura alta, por isso a luz é branca, não é? Agora, vamos ver o que acontece se eu medir a radioatividade desse senhor. Está dando para ouvir? Significa que esse material é radioativo. Uma camisa de lampião da Yannis é feita com um material radioativo. Eu não vou deixar aqui o tempo todo, mas se vocês fizessem a média, vai dar da ordem de 500 contagens por minuto, contra 25 mais ou menos, que é uma contagem de fundo. É impressionante, né? Bom, lembra lá, né? Tem blindagem? Tem. Vamos botar um pedacinho de papel aluminizado aqui. Vai cair para 400. Ele blinda. Isso é blindagem. Aquele slide que vocês estão vendo lá é isto que vocês estão ouvindo. O que vocês estão ouvindo não é a radioatividade. Vocês estão ouvindo um efeito sonoro de um contador que detetou uma partícula alfa passando aqui dentro. Tá bem? Então, radioatividade existe. Essa camisinha tem até uma vida útil de... Não. Vamos supor que eu tenho Bom, não, ok. 50 anos, 50 anos. Ok. O senhor tem razão. O senhor tem razão. Eu não falei de meia-vida, não seria nem o objetivo de falar ainda, mas a ideia é exatamente essa. Como ele é radioativo, uma hora ele vai deixar de ser radioativo. Mas a taxa de decaimento é pequena, quer dizer, ele vai se transmutar com uma quantidade tão grande de anos que o teu lampião está salvo. Tá certo? Ele vai funcionar. Tório. Tório. Né? É tório. Ele é feito de tório. O tório tem um ponto de fusão 1.400 graus, qualquer coisa assim. Por isso que ele serve para fazer camisa de lampião. Tá certo? Pode esquentar, ele aguenta. Ele não vai derreter, mas em compensação ele é radioativo. É levemente radioativo. Isso daqui é baixa. Essa radioatividade é baixa, não afeta a saúde de ninguém. Ok? Não se preocupem. Não se preocupe, não vai afetar a saúde de ninguém se você tiver um lampião a gás. Bom, acelerando. Thomson, aspas, descobriu o elétron. Thomson não descobriu o elétron. Foi esse senhor aqui, Schuster, tinha feito a mesma medida que Thomson. O Thomson fez a hipótese muito mais importante. Thomson disse, o elétron vem de dentro do átomo. O elétron é parte do átomo, é isto que Thomson disse. Vocês vão achar na maioria dos livros, que se vocês lerem, que Thomson descobriu. Ele e um monte de gente. Muitos fizeram a experiência em relação carga-massa, gases, descarga em gases, etc. Ele fez a hipótese ousada de que era parte. Planck introduziu o quanto de energia para explicar a radiação do corpo negro. Aí tinha um vínculo com a luz, radiação eletromagnética, isso é o começo do século. O Rutherford, usando a radioatividade alfa, é esse cara aqui, por exemplo, né? Ele pode pegar uma camisa de lampião e fazer uma experiência. Né? Rutherford fez isso para dizer, o átomo tem estrutura, tem um núcleo e tem elétrons fora. Tá certo?
Rutherford diz isso. E Niels Bohr criou um modelo para o átomo usando a constante de Planck, desse senhor aqui, para dizer, olha, os elétrons de Thomson estão em órbita. Está errado. É isso que ele diz, está em órbita em volta de um núcleo. Tá certo? Ah, mas mesmo assim, mesmo com o modelo errado, agora a gente entende. A raia aqui, a vermelha do hidrogênio, a azul esverdeada aqui, a primeira roxa, quase violeta aqui, tá certo? Estão associados a transições dos elétrons nos átomos. Ou seja, vejam a conexão que eu fiz. Existem átomos nas estrelas. Eles emitem luz. Eu vejo, eu sei o que tem. E agora eu sei, o átomo, mesmo aquele átomo que está lá longe numa estrela, tem uma estrutura dessa. É universal. Os átomos são iguais aqui e lá em todos os lugares. Eu posso entendê-los usando a ideia de espectro. Bom, avante, 1919. O que aconteceu? O Rutherford, esse senhor aqui fantástico, ele e os alunos dele, esses senhores aqui, alunos dele, né? Todos bonitos, né? Eles jogaram partículas alfa em cima de núcleos. Nesse caso aqui, eles estavam jogando partículas alfa em cima de nitrogênio. Jogando aqui, esta alfa aqui, dá uma forquilha nesse ponto. Sai um traço pequenininho para lá e esse traço grande para cá. Esse traço é o traço deixado por um oxigênio que saiu para lá. Ou seja, a alfa pegou o nitrogênio, saiu um oxigênio para lá, e esse senhor que saiu para cá é um próton. Esse é o primeiro registro de uma reação nuclear, ou seja, você jogando partículas alfa, saindo de materiais radioativos em cima de outras entidades, outros elementos, no caso do nitrogênio, você pode produzir mudanças, você pode produzir partículas, não só a partícula, como você produziu um oxigênio aqui. Ou seja, o próton é entendido agora como parte do núcleo. O núcleo não é um ser amorfo. Não é um cara que você não sabe direito o que tem ali dentro. Você sabe que tem prótons ali dentro, no mínimo. Agora, a gente aprendeu mecânica quântica na década de 20, as dimensões nucleares são da ordem de 20 mil a 50 mil vezes menores que do átomo. Se o átomo é pequeno, o núcleo é muito menor, é 50 mil vezes menor. Tem uma comparação boa para vocês terem, digamos assim, para estabelecer relações. Se vocês pegarem a cabeça de alfinete, a cabeça de um prego ou qualquer coisa, se essa cabeça fosse o tamanho de um núcleo, o átomo seria do tamanho de um campo de futebol. Tá certo? 100 metros mais ou menos, né? Você pega 100 metros, compara a cabeça de um... Para ter os 50 mil, né? Pega 100 mil, divide por 50, você vai ver que dá a cabeça de um prego, é o tamanho do núcleo. Ou seja, se o átomo é o campo de futebol, o núcleo é um prego, a cabeça de um prego no centro do campo. Isso para ter uma escala. Né? E vejam, ainda assim é possível fazer reações nucleares. As energias envolvidas no processo são milhões de vezes aquelas envolvidas em processos químicos. Se eu acender um fósforo, eu estou fazendo uma reação química. Eu estou fazendo uma combinação de alguma coisa com um fósforo com um oxigênio. Uma reação nuclear tem, no mínimo, milhão de vezes a mais o mesmo processo. Uma combustão, um átomo de fósforo com um oxigênio te dá uma certa energia, uma reação correspondente no núcleo dá 1 milhão de vezes a mais de energia. A escala é brutal. Bom, o que é que podia se fazer? Agora a gente sabe que tem prótons, mas a gente sabe a eletricidade. Se a gente sabe a
se diz, bom, um núcleo não pode viver só com prótons. Os prótons têm carga elétrica positiva. O núcleo estouraria por repulsão coulombiana. Por que ele não estoura? Por que o núcleo é estável? Mais alguma coisa. Muito bem. Os grandes avanços fizeram máquinas. Você não precisava mais de radioatividade. Você pega projéteis acelerados com aceleradores. Tá certo? Os tipos mais diferentes. Aqui em São Paulo, você tem umas 2, 3 máquinas dessas, tá certo? Para acelerar, fazer reações nucleares. Né? Uma das coisas possíveis é você ver que você pode quebrar núcleos leves. Quem são os núcleos leves? Núcleos de hélio, lítio, berílio, esses senhores todos, tá certo? Então, nesse período 32, 33, é que a física nuclear, deu emprego para um monte de gente. Vamos estudar o núcleo, vamos ver do que ele é feito e tudo mais. Bom, o que se descobriu é que Rutherford, em 1920, já tinha dito, olha, não pode ter só próton no núcleo, deve ter mais gente lá dentro. Isso deve ser um próton neutro, tá certo? Agora, Bott e os estudantes dele, o Becker, bombardearam núcleos de berílio 9, com partículas alfa, provenientes de uma amostra de polônio. Pega uma amostra de polônio, ela está cuspindo alfa, como vocês viram, tem alfa. Tá certo? Essas alfas batem no berílio. O que acontece? Saiu uma radiação muito penetrante, ele não sabia o que era. Ele disse, sai alguma coisa ali. Julio e a Irene Curie fizeram a mesma coisa, tá certo? Mas eles puseram uma placa de parafina na frente dessa radiação muito penetrante. E inferiram, não analisaram, mas inferiram que era raio gama. Está saindo raio gama. Olha a história, né? Que tolos, eles descobriram o próton neutro e não o reconheceram, disse Majorana ao ler o trabalho. Imediatamente. Esse senhor era um gênio. Né? Majorana é de tirar o chapéu, era fantástico. Ele ganhava, em cálculos na cabeça, ele ganhava de todos os demais, com réguas de cálculo, papel e lápis, e ele fazia na cabeça, ele ganhava. Além de ser um fantástico no físico, num trabalho dele ele tem 3 novidades, em 1932, aí depois ele subiu. Bom, o Chadwick, este senhor aqui, refez a experiência e descobriu o nêutron. A experiência era essa. Polônio, alfa, bate no berílio, sai alguma coisa, tá certo? Joga alguma coisa, passa na parafina. O que saiu é próton. O que Chadwick viu é que o que saía era próton. O detetor estava, ele pôs o detetor aqui e estava pegando próton. Ou seja, quem chegava aqui, pelas características do próton que saiu da parafina, tinha que ser uma partícula, a partícula que entrava aqui era uma partícula de massa quase igual ao do próton. Eu devia ter trazido. Pega 2 bolas de gude. Pega uma bola de gude grande e uma pequena. Joga a pequena na grande. A grande praticamente não sai do lugar. Põe 2 bolas iguais. É a situação ideal para você transferir a maior quantidade de movimento. Quem joga bola de gude sabe. O cara está numa posição boa ali, você dá uma estocada e deixa a sua no lugar onde estava a outra. O jogo de bote. Tá certo? O jogo de bote, claro, se tiver um com uma bola descomunalmente de massa maior que a do outro, não vale. Tem que ser bola igual. É por isso que quando se dá o golpe, a jogada da bote, assim, ela bate, tira a que estava lá e deixa a sua no lugar. Porque tem massa igual. Esse daqui é o ponto. Esta é a inferência. O que está saindo aqui, próton, com uma certa energia, isso infere que a partícula que está chegando aqui é uma partícula de massa quase igual, com tanto de energia. É o nêutron. Bom, agora a gente tem, né? Agora a gente tem o nêutron e o próton. O que você pode fazer com o nêutron? Fazer núcleos, mas nós não fazemos núcleos, a natureza faz. Agora, hoje em dia a gente faz, mas deixa isso para lá. O Szilard, né? Ouvindo as palavras do Rutherford,
they are talking moonshine. O Rutherford diz, olha, esse negócio de dizer que tem muita energia no núcleo, que a gente vai poder usar, vamos descobrir mecanismos para fazer isso, tudo besteira, joga fora. E o Siller diz, coisa nenhuma. Eu imagino um processo em que eu posso produzir muita energia assim. Isso em 1932, ele patenteou no almirantado inglês. Né? O Fermi, que não era bobo nem nada, outro gênio, diz o seguinte, o nêutron não tem carga, portanto ele é um projétil excelente, porque se eu jogar nêutron em cima de núcleos, não tem repulsão coulombiana. Ele vai chegar, ele vai encostar no núcleo. E o que ele fez? Ele fez um monte de coisas. Né? Eles jogavam nêutrons em cima de qualquer elemento. Eles fizeram, então, reações induzidas por nêutron. Mas o interessante que eles viram é que o nêutron, quando perdia energia, ele aumentava a capacidade de fazer reação. Quanto menos energia, mais reação. Essa experiência é fantástica, porque eles descobriram, a experiência foi feita de manhã, na hora do almoço, eles interpretaram assim de guardanapo no joelho, fizeram a conta, à noite foram para a casa do Segret, cuja esposa era secretária do Novo Timento, e escreveram o trabalho. Ou seja, fizeram experiência, interpretaram e escreveram em um dia. Essa experiência aqui. Diminua a energia do nêutron que você vai ter mais reações. E que tipo de reação? Tá certo? Aí é que está. Você pode jogar nêutrons e os núcleos começarem a capturar esses nêutrons. Então você vai fazer núcleos novos. Tá certo? Bom, fantástico. O Fermi fez isso com tudo que ele conseguia. Jogava nêutron em cima de tudo. Tá certo? Jogava, muda o alvo, faz. Isso daí vai dar certo, vai dar algum elemento novo. A ambição do Fermi era, vamos produzir algum elemento novo. Por quê? Porque se sabia que a radioatividade beta pode ser dada da seguinte forma, um nêutron dentro do núcleo, o nêutron fora também, mas o nêutron dentro do núcleo, ele se, aspas, transforma em próton. Mas se mudou o número de prótons, mudou o elemento químico. Então se faz um elemento químico novo. Ou seja, se você pegar lá no fim da tabela periódica, urânio, se você começar a bombardear urânio com nêutrons, você pode produzir os transurânicos. Além do urânio, você vai fazer elementos novos, que não tem na natureza. Isso era uma proposta do Fermi. Bom, esse negócio de jogar nêutrons em cima de urânio rendeu, né? Porque esse senhor era um químico, essa senhora era física, Lise Meitner, né? E ela tinha uma grande briga, isso é um detalhe histórico, ela tinha uma grande briga, ela não tolerava a Irene Curie, elas viviam as turras, não se davam bem, pronto. E o que aconteceu? A Irene Curie fazia umas experiências, ela dizia que estava errado, pronto, não está certo. Mas um dia o Hahn, que era o químico chefe dela, e o assistente dele, o Strassmann, fizeram uma experiência. Joga nêutron em cima do urânio. Joga nêutron em cima do urânio. O que apareceu? Apareceu o elemento químico bário. Isso porque ela não deu palpite. Não deu palpite, acharam o bário. Mediram quimicamente, acharam o bário. Isso foi em dezembro de 1938. 38 significava o começo da guerra, a senhora Meitner fugiu para a Suécia, o Hahn abençoou a ida dela, foi embora, e o que aconteceu? Na Suécia, a Meitner convidou o sobrinho dela, o Frisch, para passear. Saíram lá no Natal, na virada do ano lá na Suécia, foram passear na neve, e ela leu a carta do Hahn para o sobrinho. E disse, olha, acharam um bário. Sentados num tronco de árvore, isso é a biografia dela e dele, tá certo? Sentados num tronco de árvore no meio da neve também, assim, no joelho, fizeram umas contas, o urânio quebra. O urânio quebra. O urânio quebra. Isso significa que, ao quebrar, ele vai soltar energia, vai liberar energia. Aí, por isso que tem bário, porque o urânio vai quebrar.
Em seguida, o Frisch voltou para a Dinamarca, falou para o Bohr, disse, olha, tem uma coisa fantástica, aquele negócio do Fermi está errado, não está achando transurânico, a gente está quebrando o urânio. E fez umas experiências e achou um monte de nêutrons. O Bohr estava saindo para os Estados Unidos e prometeu sigilo para o Frisch. Diz, ó, não conta para ninguém, eu não conto. E você escreve o artigo, a primazia é sua. Né? E tem emissão de nêutrons. Na primeira palestra do Bohr nos Estados Unidos, o Leon Rosenfeld, no fundo da sala de seminários, contou para um americano. Falou, ó, o Frisch descobriu lá que tem fissão e emissão de nêutrons. O americano saiu imediatamente da sala dele e correu para o laboratório para fazer a experiência. Isso aí é final de janeiro de 1939. Na França, o casal Curie descobriu que quando o urânio se quebra, ele joga, em média, 2,5 nêutrons por fissão. 2,5, em média. Quer dizer, às vezes sai 2, às vezes sai 3. Não tem importância. Né? Ó, em média, 2,5. Né? Então, veja, isso aqui abre a possibilidade de reações da cadeia com grande liberação de energia. Isso em 1939. Como estimar energia por fissão? Quantos nêutrons são emitidos por fissão? A Irene Curie respondeu. Qual isótopo do urânio é responsável pela fissão de nêutrons lentos, aqueles que o Fermi gostava? Tá certo? Quanto se tem de urânio 238 na natureza e 235? 238 é 99,3%. O urânio 235 é 0,7%. É quase tudo urânio 238, não tem quase nada, 235. Mas há a possibilidade também de transurânicos serem fissionáveis também. Quer dizer, eu posso ter algum elemento que eu não conhecia ainda, que se eu jogar nêutron eu também quebro e libero energia? Pode. Né? Reações de cadeia com ele, um monte de perguntas nessa ocasião. Para entender quanto de energia tem, imagine o seguinte, um urânio 235 junto tem essa energia aqui. Pela expressão de Einstein, se você tiver dois pedaços separados, quer dizer, se eu juntar esses dois, né, soma 141,93 dá 235. Isso significa que se eu separo, usando a expressão de Einstein, a diferença de massa corresponde à energia liberada. É uma quantidade absurda de energia liberada. Tá certo? Então, dá para a gente já começar a estimar que o negócio é feio. Eu vou voltar, mas para ter uma ideia, para cada constituinte do urânio 235, dá mais ou menos 1 milhão de elétron-volts. 1 milhão de elétron-volts. 1 milhão de elétron-volts. Isso aqui é uma medida de energia. O físico nuclear e físico de partícula usa sempre. Corresponde ao seguinte, você põe uma tensão de 1 milhão de volts, tá certo? E deixa uma partícula carregada acelerar por essa diferença de potencial. A energia que ela tiver quando chegar aqui do outro lado, para uma unidade de carga, 1 milhão de elétron-volts. Tá certo? É uma energia fantástica, uma energia muito grande. Então, para cada constituinte do urânio, você tem 1. Ou seja, da ordem de 200 milhões de elétron-volts quando o urânio quebra. É muita energia. Tá certo? Bom, esses senhores fizeram a conta da tal da reação de cadeia. E esse senhor aqui, esse australiano, foi brigar com os americanos para fazer a bomba. Deixa isso para lá. O que aqueles dois senhores disseram? Agora, vamos fazer rápido essa conta aqui. Tá certo? Estimativa de massa, de elemento físsil, da massa e da energia. Se eu tiver 2 nêutrons numa quebra, isso aqui é basicamente um cálculo de bomba. Né? Se saem 2 nêutrons numa fissão, quer dizer, eu vou ter uma cadeia 2 elevado a n. A eficiência máxima, que eu vou supor, é cada nêutron que sai
ele vai fazer uma nova fissão. O número de Avogadro de núcleos físseis é 6, 10 a 23. Se eu pegar em passos de uma cadeia, isso daqui já me corrijam, tá certo? Quanto tem que ser o N para dar 6 vezes 10 elevado a 23? 2 elevado a quanto dá 6, 10 a 23? É da ordem de 79. Não precisa de um número absurdo, né? Assim, né? Um quebra, né? Um cara quebra, vem para cá, né? Quer dizer, esse quebrou, esse senhor quebrou, jogou um nêutron para cá, jogou um nêutron para cá. Esse cara vai quebrar, tá certo? Nêutron, vai quebrar, tá bom? Isso aqui dá o 2 elevado a n, né? Olha, 2, 4, 8, né? 2, 4, 8, ou seja, 2 elevado a n. E esse 2 elevado a n que está aqui. Ou seja, com 80 passos assim, vem quebrando, ele quebra 6 vezes 10 elevado a 23. É um bocado, né? Em geral, essa conta a gente nunca imagina. Diz, não, vai precisar uma quantidade imensa para quebrar 6 vezes 10 elevado a 23. É nada. Com 80 passos numa cadeia dessa, vocês quebram 1 mol. Quanto é o tempo de quebra de um núcleo? Quanto tempo leva para quebrar um núcleo? 10 a menos 14 de segundo. Quanto tempo leva de um nêutron para ele voar de um núcleo para outro? Em média, 10 a menos 10 segundos. Ou seja, uma cascata inteira dessa leva 8, 10 a menos 10 segundos. Ou seja, eu quebro 6 vezes 10 elevado a 23 núcleos em 10 a menos 10 segundos. 10 a menos 10 segundos. Na hipótese, se eu pegar 10 quilos de plutônio, eu tenho 2,5, 10 a 25 núcleos. A densidade específica é 22 gramas por centímetro cúbico, que dá um volume de mais ou menos, aqui aproximado, 450 centímetros cúbicos. Isso significa que uma bola mais ou menos de 10 centímetros de diâmetro, assim. 10 quilos de plutônio é uma bola assim, que tem 10 a 25 núcleos. Tá bom? Se eu considerar 1 milhão de eletronvolts por fissão, eu tenho 6 vezes 10 a 27 milhões de eletronvolts, ou seja, 5, 10 a 11 calorias por centímetro cúbico. Eu tenho centenas de milhões de graus centígrados. Em 10 a menos 10 segundos. Realisticamente, no total, você pegar, você tem 10 elevado a 12 calorias. 1 grama de TNT dá 1000 calorias. 10 quilos de plutônio são 23 mil toneladas, ou seja, 23 quilotons. Tá certo? É isso daí o relatório. Pius Frisch. Tá certo? Tem muita energia, não tem pouca, tem muita energia. E essa aqui é uma forma burra de fazer, tá certo? É uma forma burra de fazer bomba. Vamos olhar aqui. Essa é a tabela periódica, os núcleos, tá certo? Os núcleos estão distribuídos assim. Essa linha aqui seria número de prótons igual ao número de nêutrons. Mas a natureza não gosta de fazer núcleos com números iguais, ele tende a ter mais nêutrons do que prótons, claro. Né? E aqui são instáveis, esses quadradinhos aqui são os estáveis. Isso que é estável. Né? Os fora são instáveis. Muito bem, a gente tem núcleos aos montes. Eu posso ir lá no fim da tabela periódica e olhar. E se eu quiser começar a quebrar aqueles senhores? Quanto custa para quebrar? Esse gráfico me diz quanto custa para quebrar. Ele diz o seguinte: a energia de ligação média por núcleo, quer dizer, cada constituinte. Se eu pegar o hélio 4, está aqui, ó, tá vendo? Custa muita energia para separar um próton, um nêutron do núcleo. Né? E vai crescendo, crescendo, crescendo. Custa muito até eu chegar aqui no ferro. O ferro é um núcleo que demanda mais energia para ser quebrado.
É o mais estável que a gente tem. Por outro lado, olhando essa curva, a gente vê o seguinte: se esse senhor é o mais estável, o urânio está abaixo dele. Então, se eu levar por processos que eu procurar do urânio para o ferro, tá certo? Veja, tem grosseiramente 1 milhão de eletronvolts, 1 MeV de diferença por nucleon daqui para cá. Os tais 200 MeV que eu estava dizendo. Então, isso que eu falei, essa cena toda falando da bomba, mostra este caminho daqui para cá. Agora, e daqui para cá? Dá para fazer? Eu posso trazer elementos químicos leves e levar para cima? Claro que eu posso. E não sou eu que faço isso, são as estrelas. Esses processos aqui ocorrem nas estrelas. Esse processo aqui, daqui para cá, ocorre nas estrelas. Nós podemos fazer em quantidades modestas, né? Suando a camisa, pedindo muito dinheiro para o governo para pagar acelerador, essas coisas todas. Né? E a estrela faz isso. As estrelas novas, uma estrela como o Sol, carrega elementos daqui para cá. As estrelas, quando explodem, né, elas produzem esses caras aqui. Muito bem. Né? Preâmbulo, que a gente pode dizer depois. Se a gente na Terra aprendeu a usar a quebra, a gente faz reatores, não é? Deixa o urânio quebrar aqui com nêutrons e faça uma grande panela de pressão. Um reator é uma panela de pressão. Eu simplesmente uso a energia da fissão para esquentar água, transformar vapor, o vapor toca uma turbina, essa turbina gera energia elétrica. Então, é isso que acontece. Quer dizer, a energia elétrica que vem aqui, que foi gerada lá em Angra, é simplesmente vapor tocando uma turbina lá. Tá certo? E o controle do reator é simplesmente feito da forma seguinte. Né? Digamos que você tem 1000 nêutrons lentos, de pouca energia. Ele reentra aqui e produz mais ou menos 2.500 nêutrons. Aí tem um moderador que captura, aí sobra um pouquinho a mais, aí você tem barras de controle, você abaixa barras dentro do reator, de tal maneira que você quer que saia de novo 1000. Aí você fica com um ciclo crítico. O que produz, o que sai é o que você controla para produzir. Aí o reator fica lá, quietinho, gerando calor, não vai explodir, tá bonzinho, etc, etc. Tenho certeza, é assim. Uhum. Bom, e as estrelas? Né? Vamos voltar às origens um pouco. Eu já vou acabar. Em algumas estrelas ocorre a fusão de elementos leves. Isso a gente já tinha dito. E isso foi a inspiração para as pessoas pensarem em bombas de hidrogênio. Essa figura é bonitinha, porque é uma paleta do Egito Antigo, Akhenaton. Né? Só olhando a cabeça deles, você sabe que é Akhenaton, né? Essa cabeça estranha aqui. Né? Ele introduziu o conceito de Deus único, que era Ra, o Sol. Agora tem um furo conceitual nessa paleta. Akhenaton não precisava saber. Mas o Sol manda raios. Né? Esse símbolo aqui, então, são símbolos dos raios que vêm do Sol. Mas, se vocês prestarem atenção, este raio que vem para Akhenaton tem esse símbolo aqui, e o que vem para a mulher dele também tem esse símbolo. Esse símbolo é vida. Esse símbolo aí no Egito Antigo significa vida. Ankh. É o símbolo de Ankh. Isso é vida. Então, para Akhenaton ou para o artista dele,
o Sol só manda vida para o Akhenaton, para a mulher dele, para o resto não manda. A pobre da planta aqui está recebendo, mas não está recebendo vida. Interessante. Eu não sabia que para cá, mais do que para cá, isso que era importante. Né? Mas essa luz que está vindo lá, que tipo de luz é? Que luz é essa que é o Sol para a gente? Como que ela é gerada? Quais são os processos que geram isso daí? Veja, né? Aqui você vê pontos de atividade solar aos montes, partes escuras, etc, etc. E uma medida da temperatura e da luz, consequentemente. Né? Vocês se lembram que eu disse que queimar 1 grama de carvão libera 7.000 calorias, ou seja, 29.000 joules. Então, se o Sol extraísse energia de carvão, ele consumiria em 1 segundo 1,32, 10 elevado a 19 quilos de combustível por segundo. 10 elevado a 19 quilos por segundo. Ou seja, o Sol já teria morrido porque ele viveria só uns 5.000 anos. A energia que vem do Sol não é química. Não pode ser química. Tem que ser de outra origem. E a origem é nuclear. Então, 2 prótons fazem um deuteron, quer dizer, um próton e um nêutron, virou um nêutron porque, veja, ele jogou fora um neutrino e um pósitron aqui, que pegou um elétron do meio ambiente e gerou 2 raios gama. Tá certo? Idem, o irmão dele aqui embaixo, um deuteron, que joga fora um neutrino, um pósitron, aniquila com um elétron, 2 gamas. Esses 2 senhores pegam agora 2 prótons, juntam, viram 2 hélio 3, que juntam num berílio 6, que joga fora 2 prótons, ou seja, realimenta aqui e dá um hélio 4. Ou seja, o Sol queima, aspas, hidrogênio para fazer hélio e joga fora um monte de raio gama. Ou seja, vai acabar chegando para a gente na forma de luz. Claro, eu vou falar, isso aqui é um dado, não vou fazer conta para dizer isso, mas um fóton para sair lá do centro do Sol e chegar na cromosfera pode levar 1 milhão de anos. Ele não sabe, foi produzido, ele é cuspido para fora. Não, ele fica ali dentro, colide, e sai. Em média pode levar 1 milhão de anos para sair. O que ocorre é que existe o hidrogênio na forma de deutério, próton, nêutron, e tem o trítio, próton e 2 nêutrons. E esses senhores reagem liberando uma quantidade imensa de energia. Por exemplo, se vocês pegarem o deuteron e o hélio 3, lembra o hélio 3 que eu disse que tinha ali dentro, que era produzido? Se ele reagir com o deuteron, ele libera 18 milhões de eletronvolts nessa reação. Ele vai dar um hélio 4 e mais 18 milhões de eletronvolts, ou seja, energia de agitação térmica. Tá bom? Esse senhor aqui, o lítio 6 mais nêutron, ele vira hélio mais deuteron mais trítio e 4,5 milhões de eletronvolts. Agora, esse senhor aqui também pode quebrar como 2 hélios mais nêutron mais 4, mais 17 milhões de eletronvolts. Por que eu estou chamando a atenção para esse senhor aqui? Porque isso você faz facilmente na Terra. Tá bom? Os russos, na década de 50, sabiam, os americanos sabiam. Isso aqui é um jeito bom de fazer deutério trítio. E com isso você faz bomba. Você pega um toro de deutereto de lítio, explode uma bomba atômica perto dele, esse negócio começa a queimar como uma vela e vira uma bomba de hidrogênio. Né? E esse senhor aqui é uma das coisas fundamentais para fazer esse tipo de bomba. Tá certo? Então, né? Isso aqui é um composto estratégico. O pessoal descobriu isso rápido, claro. Né? Para fazer bomba, o pessoal pensa rápido. Mais do que a gente pensar no salário da gente. Né?
Então, veja, o deutério com o trítio, eles precisam estar bem quentes, ou seja, muita energia. Deutério e trítio com muita energia, eles fazem esse composto intermediário aqui e liberam, soma esses dois, dá 17,6 milhões de eletronvolts e joga fora um hélio e um nêutron. Tá certo? Ok, eu vou falar isso. Agora, como eu já passei do tempo, acho que uns 5 minutos, quase 2 minutos, Vicente, eu não sei quanto eu passei, mas eu já vou acabar. Eu não vou falar muito das estrelas, eu vou falar da nossa estrela, dos processos que a gente está mais perto. Olha isso aqui, aquela carta, né? Lembra que eu mostrei os nuclídeos, aqui estão os estáveis, aqui estão os instáveis. Quer dizer, esses escuros aqui são os estáveis. Vejam, aqui tem hidrogênio, o deutério, o trítio. O hélio 3, o hélio 4, não tem o 5, tem o 6, tem o 8. Esse hélio aqui, o pessoal faz aí na USP, nos laboratórios, aí eles fazem e tudo mais. Né? Agora vejam esse senhor aqui. O berílio tem o 7, o 8 é instável, o 9 é estável. O boro, o 9 é instável, o 10 é estável. E aqui o nosso amigo, né? O nosso carvãozinho. Esse carvãozinho aqui, vejam o que acontece com o carbono. O 12 é estável, o 13 é instável. É estável, o resto tudo instável. Quando eu digo instável, não significa que ele não existe. Ele pode existir em tempos muito curtos. Por exemplo, esse senhor aqui, o berílio 8, ele vive só 10 elevado a menos 16 de segundos. Tá bom? 10 elevado a menos 16 segundos. É muito pouco, não é? É muito pouco. O berílio viver 10 a menos 16 segundos é um desafio, porque agora eu chamo a atenção. Vocês estão vendo esse gargalo aqui? Isso aqui não sou eu que disse, é a natureza. É a natureza que é assim. Na estrela aqui na Terra. Não é, é isso. Vejam esse gargalo aqui. Quando a estrela faz elementos, ela tem que superar esse gargalo. Ou seja, nós, carbono, magnésio, cálcio, tudo que nós temos do que nós somos feitos, é feito porque a natureza passa esse gargalo. É impressionante. Ela passa esse gargalo e faz, por exemplo, carbono. A vida na Terra depende de carbono. E está aqui. Agora, eu tenho que sair daqui e chegar no carbono, mas eu respiro nitrogênio e oxigênio, está aqui. Eu tenho que passar isso. E este senhor aqui vive só 10 a menos 16 segundos. Ah, você diz, bom, então eu preciso do 9. O 9, né? Se eu chegar no berílio 9, eu estou bem. Acontece o seguinte, nas estrelas, vocês têm dominantemente o quê? Hélio. Vocês têm hélio. Lembra aquelas reações que eu mostrei? Significa, no nosso Sol, por exemplo, nesse momento, está sendo produzido hélio numa quantidade astronômica. Esse hélio, com esse hélio, é que a estrela vai ter que fazer elementos mais pesados. O nosso Sol não vai longe, ele vai parar aqui assim. O nosso Sol não tem energia suficiente para ir longe, mas aqui ele chega. Por que isso é interessante? Porque se vocês pegarem o berílio 8, mesmo vivendo 10 a menos 16 segundos, e juntar com uma alfa, naquele tempo curtinho que ele vive, uma alfa coabita com a outra alfa por 10 a menos 16 segundos. Se nesses 10 a menos 16 segundos chega uma outra alfa, ele poderia fazer o carbono, tá certo? 8 mais 4, 12. Não é? Só que não. Você faz a conta, a energia, você vê quanto tem em energia um berílio e uma alfa, a energia dela daria aqui.
E o carbono, ele vive nessa energia ou naquela energia ali em cima. Mas se ele for feito aqui, ele tem uma diferença de energia de 0,287 milhões de eletronvolts. Então não dá para fazer carbono. Dá. Esse estado aqui é chamada ressonância de Hoyle. A ressonância de Hoyle foi proposta nos anos 50, que os físicos nucleares não sabiam. Os físicos nucleares não conheciam esse estado do carbono. E essa diferença em energia? É a temperatura da estrela. O interior da estrela é quente o suficiente para dar energia para o berílio alfa saírem e popularem esse estado aqui. Aí, esse estado aqui, ele decai, emite radiação, aqui, aí ele vai para o estado fundamental do carbono. Ou seja, eu posso fazer carbono, este senhor aqui. Este senhor foi feito numa estrela, não foi feito aqui. Isso que é importante. Carbono não é feito aqui, ele foi feito numa estrela. Este carbono, essas 12 gramas de carbono, foram feitas porque tem essa ressonância aqui. Aí você vai dizer, peraí, breca, que tem um conflito na minha cabeça. Como é que o carbono que não existia, né, se eu tenho berílio, alfa, antes de ter carbono na natureza, como é que tem uma conspiração da natureza de tal maneira que no interior de estrela eu acerto exatamente para dar esse senhor aqui. Isto existe por causa disso. Por causa das leis da física. As constantes envolvidas, a constante estrutura fina, as massas E sobre H cortado C, todas essas constantes conspiram para que isso seja verdade. Ou seja, algumas pessoas ousaram a propor o princípio antrópico, que eu não vou falar. Muito obrigado. Bom, perguntas, pessoal? Perguntas para... Não tem. Não tem pergunta? Não. Está tudo claro? Claro não está, mas não tem pergunta. Está inferindo uma coisa que não é inferível. Não ter perguntas não significa que foi entendido. Ok. Bom, então vamos agradecer mais uma vez ao professor Galetti. Faz o aniversário. Faz aniversário hoje. Bom, quem fez aniversário ou vai fazer ainda esta semana? E as... Aniversário hoje, quem fez aniversário ontem, quem vai fazer amanhã. Meu filho pode. Tá bom. Obrigado, professor. Depois da manhã, não, agora não adianta, né? Agora eu quero ver a identidade. Que tal para o mais jovem daqui da sala? Tá bom. Que é aí. Pronto. Ganhei um livro. Aí só tem um, né? Eu só tinha 2 na minha sala. É verdade, desculpa. Energia nuclear com fissões de confusão. Esse daí eu já comprei, já deixo presente. Ah, tá bom. É verdade, eu já tenho presente. Então, Gostou? tem uma pergunta aí. Muito obrigado. Professor, então só para
tentar uma especulação, como é que é, digamos, a perspectiva de vida do Sol, já que ele vai... Ah, sim. O que o pessoal da astrofísica nuclear faz é olhar as taxas de reações. Tá certo? Fazendo considerações sobre taxas de reações, essas cadeias todas, começa no hidrogênio, vai no hélio, vai para elementos um pouco mais pesados. O Sol não vai conseguir, ele não tem energia para fazer gente mais pesada. Essa limitação é limitação de massa. Quer dizer, o Sol tem uma massa compacta por gravitação. Isso esquenta. Essa temperatura pode induzir reações nucleares. Você precisa ter uma temperatura muito alta para induzir reações nucleares. Então, você sabe o que tem, porque você faz análise espectroscópica. Faz a medida na Terra de taxas de reação. Então, você estima quanto tempo vive, mais 4 bilhões e meio de anos. Estima-se que a Terra tenha de 4 a 4 bilhões e meio. O Sol ainda vive mais uns 4 a 4 bilhões de anos. Isso com base nas medidas e considerações sobre taxas de reações envolvidas. E naquele diagrama HR, né, que Hertzsprung-Russell. ele se tornaria, parece que uma estrela, uma gigante, não? Estrela de nada. De nada. Não, é bem periférica, ela não tem nada de espetacular. Espetacular somos nós. Nós não estamos aqui? Certo. Isso nos diferencia, né? Não é? Em termos de estabilidade, você fala do ferro, né? Do Ferro. ferro. Fazendo um comparativo com o chumbo, em termos de estabilidade. Não, cuidado. A estabilidade nuclear significaria o seguinte: o quanto custa de energia para você desmanchar o sistema. Aquele gráfico que eu pus é para tirar um, tá certo? O chumbo está abaixo do ferro, custa menos energia para tirar um constituinte do chumbo do que para tirar um constituinte do ferro. Agora você vai dizer, mas espera lá, o chumbo dá a impressão de que é muito mais, sei lá o quê, tá certo? Mas ele é um cara diferente, não é? Na verdade é, porque ele é o fim de uma cadeia radioativa dos urânios. O urânio vai se transmutando para no chumbo. Actínio sai lá, para no chumbo. Então ele é fim de cadeia. Você pode ter bastante chumbo que é estável do ponto de vista nuclear. Ele é, inclusive, um núcleo esférico. Gozado, né? A gente nunca vai ver um núcleo na vida, mas a gente afirma. Ele é esférico. Esférico é grande, estável. Realmente custa energia para você desmontá-lo. Agora, por que ele é menos estável do que o ferro? Porque ele tem muita gente. Ele tem uma superfície enorme. Quando você tem um monte de nêutrons e um número de prótons, o que ocorre é que ele começa a ficar naturalmente mais instável. Prova está aqui na Terra, natural, elemento natural, você não tem acima do urânio. O que tem é feito. Você produz plutônio com o qual se faz bomba lá, o Kim Jong-2 lá, esse senhor, ele tem alguém, ou ele produz plutônio. Plutônio não existe mais na Terra. Se existe, é em quantidade muito baixa. Por quê? Quanto maior a massa, mais instável fica o sistema. Naquela curva que eu desenhei, da estabilidade, o senhor se lembra? Tinha um zigue-zague e fazia assim. Continua descendo. Aqui, a partir daqui, faz e quebra. Ele não sobrevive de forma estável. Na década de 60, 70, quando eu era estudante, existia uma busca por o que era chamado de uma ilha de estabilidade aqui.
cálculos de física nuclear mostravam que deveria existir uma ilha de estabilidade. Eu cheguei a fazer alguns cálculos a respeito disso. Não dava para competir com Los Alamos. Tá certo? Claro que eu fui varrido debaixo do tapete, mas a previsão de achar esses senhores aqui até hoje não se concretizou. Ou as nossas teorias são ruins, mas a tendência é essa. Daqui em diante é instável. O chumbo está aqui assim, por aqui. Ele está abaixo do ferro e um pouco acima do urânio. É por isso que o urânio pode chegar no chumbo. Pode ou ele sempre chega? Passar da vida média dele. No fim da vida chega. A natureza não tem pressa, tá certo? Deixa. Por isso que você acha, em rochas onde você acha urânio, os geólogos sabem disso. Em rocha que você acha urânio, você acha chumbo. Acha, inclusive, hélio, gás hélio. Porque na cadeia, nessa passagem daqui para cá, ele perde energia e joga fora alfas, que são núcleos de hélio. Foi aí que o pessoal, na virada do século passado, se motivou para achar elementos radioativos. A Madame Curie, a tese de doutorado dela é basicamente isso. Como prospectar a natureza em minerais, porque nos minerais devia ter materiais radioativos. Descobriu polônio, descobriu rádio. Um trabalho infernal, exaustivo, mas ela conseguiu. Mas a ideia é sempre essa, né? Tem na natureza. Se tem radioatividade, tem algum filho da radioatividade e algum elemento, tipo um gás, que acontece junto, é concomitante. O gás, em geral, é o hélio, por causa do tipo de decaimento. Mais uma dúvida, estou preocupado com o meu lampião. No caso, o que influi a radioatividade na alta temperatura? Nada. Nada. Não tem nada uma coisa a ver com isso. Se o senhor se lembra, eu enfatizei que o ponto todo é o ponto de fusão. Tá. O tório, ao mesmo tempo, é radioativo, deixa isso de lado. Ele tem um ponto de fusão alto. Pelo fato de ter um ponto de fusão alto, ele pode ser usado como camisa de lampião. Ele queima e não derrete, não funde. O tório só tem isótopo radioativo, só? O tório, eu ainda olhei hoje à tarde, eu estava querendo ver lá, eu já esqueci a vida dele, mas ele decai dominantemente por alfa e um isótopo dele também decai por beta. Gama, quer dizer, desse senhor aqui sai gama, pouco gama, que esse detetor não pega gama. Ele pega alfa e um pouco de beta. A eficiência dele é baixa para beta. Mas ele pega alfa. Então, aquele tac que o senhor ouvia é dominantemente alfa. Agora, uma perguntinha de um leigo, né? Por que o nêutron de baixa energia ele consegue desestabilizar o núcleo? Desestabilizar? Não, ele entra mais fácil no núcleo. É porque ele não tem carga. Ele não tem carga. Então, mas por que de baixa energia? De alta energia não... Tá bom. Imagine que o senhor tem um poço assim. Aí o senhor solta um nêutron muito rápido. Se o senhor soltar um nêutron muito rápido nessa direção, qual é a chance dele se aprisionar aqui? É menor do que se você fizer ele de baixa energia. Porque ele vem tac, aí faz alguma coisa, porque esse poço, na verdade, significa, ele chega na superfície do núcleo. Isso significa superfície do núcleo. Então ele encosta na superfície, ao encostar na superfície, ele pode interagir. Sendo de mais alta energia, ele passa assim, ou de baixa energia, ele encosta, quer dizer, ele chega, encosta, ao encostar ele interage com a força nuclear. Passando rapidamente, ele tem menos tempo de interação com o núcleo. Por isso que esfriando ou baixando a energia é mais fácil ele ser capturado.
A experiência do Fermi... Vicente, cadê o Vicente? Cadê o Vicente? Vicente, 2 minutos. A experiência do Fermi é o seguinte, o aluno dele estava alinhando a fonte de nêutrons para pôr no alvo, e errou. O feixe ficou levemente torto e pegou na borda, no suporte do alvo. Aí, acontecia o seguinte, eles não tinham um laboratório bom, ele pegava o alvo, saía correndo, descia as escadas, ia no andar de baixo e media a radioatividade que tinha produzido. Ainda assim, ele pegou, deixou um tempo lá os nêutrons em cima do alvo, correu, mediu, deu uma quantidade grande de radioatividade. Quer dizer, estava muito ativa a coisa dele, a folha dele, o alvo dele. Ele reportou, se eu não me engano, foi o Pontecorvo. Não, Pontecorvo. Aí reportou para o Fermi na hora do almoço. O Fermi, era o Papa, era chamado de Papa, né? Papa. Sabia tudo de física. Não errava. Como o Fermi não errava, era o Papa. Na hora do almoço falaram para o Fermi, olha, aconteceu isso. Numa folha, num guardanapo, ele fez a conta e disse, tem que baixar a energia. O que aconteceu é que o nêutron bateu no anteparo, perdeu energia e o nêutron de menor energia foi para o alvo. Então, eu preciso baixar a energia do nêutron. Na volta para o instituto, eles passavam em cima um tanque, o Orso Corbino criava salamandra, com água. Eles fizeram experiência dentro da água. Pegaram a amostra, foram medir, estava mais ativa ainda. Por quê? Porque a água está cheia de próton. Lembra que eu falei da bola de gude? Não é alumínio, é próton da água. O nêutron perde uma quantidade enorme de energia porque ele é quase parado numa colisão com o próton, a mesma massa. Então, uma experiência dentro da água mostrou que a atividade da fonte, lá, fonte não, desculpe, do alvo, era muito maior do que aquilo que eles tinham feito com alumínio. Aí fizeram uma conta rápida. Tem que baixar a energia do nêutron. E você baixa a energia do nêutron jogando em cima de coisas que tem muito hidrogênio, parafina, água. É isso que é usado para resfriar nêutron em reator. Hã? Não é? É isso que é usado. Mas a ideia é essa. Baixa a energia porque ele pode encostar no núcleo, ao encostar ele interage e aí ocorre uma reação. Claro? Hã? Valeu? Ok, pessoal, muito obrigado por vir e esperamos vocês no próximo ano, né? Boas festas. Obrigado.